Episódio 1 de Saigoni Hitotsu dake o negai shite mo yoroshi deshouka? Ou simplesmente, posso pedir uma última coisa? O anime começa com a protagonista Scarlet sendo informada pelo seu noivo Kaio que foi trocada. O homem é extremamente grosseiro e resolveu fazer isso no lugar mais reservado possível, um baile lotado de gente. Ele dá a notícia na frente de todos, dizendo que cancela o noivado com ela. Logo apresenta a sua nova noiva e todos o felicitam pelo noivado. Ele diz que sua nova noiva é adorável, diferente de Scarlet, que é inexpressiva e conhecida como Rosa de Gelo. Ele acrescenta que por 17 anos brincou de ser noivo dela e foi horrível. Scarlet diz que o casamento foi arranjado e não será fácil cancelar, mas o homem diz que poderá cancelar visto que Scarlet cometeu crimes. Ela pergunta quais seriam esses crimes e o homem diz que Scarlet estava perseguindo sua atual noiva por ciúme. Scarlet diz que nunca tinha visto aquela mulher na vida, mas ele diz que ela está sendo elitista, zombando de sua noiva só porque a protagonista estava em um curso especial, enquanto a noiva estava em um curso comum. Ele diz que Scarlet maltratou sua noiva Terenitsa de diversas formas. Scarlet diz que entende e nesse caso aceita o rompimento, mas tem um último pedido, um último desejo. O príncipe diz que não vai conceder, mas a noiva, que é misericordiosa, diz que é só uma última coisa, então podem aceitar. Scarlet se aproxima do príncipe e diz que vai afundar a mão na cara daquela meretriz. Detalhe, pouco antes disso, a Terenitsa também tinha xingado a Scarlet. Mas antes de apreciar a briga, voltaremos ao passado. Desde criança, bater nas pessoas causava satisfação para Scarlet. Um dia, em uma conversa com seu irmão Leonardo, ele disse que ela tinha batido em um garoto e não fazia nem uma semana e ela já tinha repetido o ato. A família do garoto fez vista grossa, pois ela estava protegendo um plebeu. Scarlet disse ao irmão que não batia nas pessoas sem um bom motivo. Ela fazia isso para o bem do povo. Mas o irmão disse que quando chegou no local, ela estava sorrindo, coberta de sangue do garoto. Era óbvio que ela estava satisfeita, mas deveria deixar aquele comportamento agressivo e se comportar como uma dama, pois em breve aconteceria um baile no qual ela seria apresentada para a sociedade. No dia do baile, um garoto se aproximou dela, Kaio, quem ela descobriria que no futuro seria seu noivo. O garoto disse que ela era burra e trabalharia para ele. Ele puxava o cabelo dela e a maltratava como podia. Ela tentou pedir ao pai para desfazer o noivado, mas o pai disse que a própria família real tinha arranjado. Eu não falei, mas o Kaio, ele é um príncipe. E o pai não tinha como desfazer. Ela aguentou Kaio por anos. Quando ingressou na academia, ela continuou sendo humilhada, mas ela estava com um espírito inabalável, aguentava ele. Um dia na academia, ele chegou reclamando pois ela não tinha comprado o almoço dele. As amigas se preocuparam com ela, mas Scarlet disse que elas podiam ficar tranquilas pois ela não se importava. Ele a levou para um local isolado, estava irritado, porque foi rebaixado para o curso comum. Ele disse que ela estava se achando só porque tinha melhores notas e cortaria o cabelo dela. Scarlet pediu para ele não fazer isso pois diria ao seu pai, mas Kaio disse que o pai dela sempre obedeceria o rei e não podia fazer nada, ela seria escrava dele. Nesse momento, Scarlet se preparou para bater em Kaio, mas o príncipe herdeiro Julius aparece e pede para eles levarem a briga de casal para outro lugar, pois ele está tentando dormir. Julius diz que o irmão é escandaloso e Scarlet diz que está tudo bem, que ela já está acostumada com aquele comportamento. Julius diz que ouviu falar que o irmão tem agido de forma inadequada com a noiva e espera que ameaças com facas não sejam algo recorrente. Afugentado pelo irmão, Kaio foge. Scarlet agradece, mas Julius diz que aparentemente salvou o irmão. Ela acha ele bem perspicaz, pois percebeu que Kaio ia apanhar. Existem dois príncipes no reino, Julius, que é o príncipe herdeiro, mas por ter uma postura que não tolera injustiça, ameaça algumas pessoas, e por isso alguns cogitam coroar Kaio. E os grupos de apoiadores costumam brigar com frequência. Scarlet pensa que não quer se envolver nessa briga. Julius comenta que foi até aquele local isolado para poder ficar distante de seus admiradores, pois com eles por perto ele não consegue se concentrar em sua leitura. Mas ele diz que achou algo interessante. E Scarlet fica desconfiada. Nas provas seguintes, ele tira nota máxima. Ela sempre ficava em primeiro lugar, mas agora ficou em segundo. Mesmo sendo bom em magia, derrotando até os examinadores nas provas de esgrima, eles sempre davam nota 99 para ela. Nunca um 100, mas o príncipe conseguiu e isso irrita ela. Julius se aproxima e diz que foi fácil tirar notas máximas. Scarlet fica furiosa e se esforça ainda mais. Ela recupera o primeiro lugar e ao encontrar o príncipe, ele diz que nas horas vagas viu quanto ela
ela se esforçou. Pela escola começam a dizer que o príncipe se esforçou menos só pra vê-la feliz. Scarlett se chateia e decide não cair mais nas provocações dele. Ela ignora o príncipe na academia, mas ele segue insistindo. Ele comenta que ao se aproximar dela, percebeu que na verdade ela é bem expressiva, e ele consegue saber o que ela está pensando só de olhar a expressão que ela faz. Há algum tempo, Scarlett não vê Caio e se pergunta se Julius tem algo a ver com isso. Julius diz que o cabelo dela é lindo e não suportaria que ela perdesse isso por um ato tão tolo. Ele diz que das que ele conheceu, ela é a mais interessante. Uma espécie interessante de animal. Ele pergunta se ela não quer noivar com ele, pois ele tratará ela melhor do que Caio. Mas depois de ser chamada de animal, ela recusa. Foi por causa disso tudo que Scarlett acumulou tanta raiva. Passou anos sonhando em bater no príncipe, e agora finalmente pode fazer isso. Terenitza voa longe, e Scarlett pensa que mesmo depois de tudo, os seguidores de Caio ainda zombaram dela, apoiando aquele noivado e desconsiderando tudo que ela aguentou por anos. Por isso ela vai dar uma surra em todos. Ela coloca uma luva que tem umas coisinhas que eu não lembro o nome, mas basicamente ela coloca uma luva, começa a bater em todo mundo, e um dos homens lembra que antes do nome dela ser Rosa de Gelo, ela era conhecida como Dama Fera Raivosa. Depois que todos estão no chão, é a vez do príncipe. Ele leva um soco e voa longe. Depois ela sorri, pois finalmente descontou sua raiva. O que é que vocês acharam desse primeiro episódio? Eu confesso que eu achei bem divertido e estou ansiosa para o segundo episódio. Se inscrevam para não perder nenhum episódio do anime. Já saíram mais alguns episódios e eu vou postar logo em breve. Se inscreva para não perder os episódios. Tem outros resumos saindo aqui no canal também, então deem uma olhada. Curtam o vídeo, me digam o que acharam nos comentários. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Episódio 1 de Saigoni Eita, misericórdia. Episódio 1 de Saigoni Hitotsu. Episódio 1 de Saigoni Hitotsu dake o negai shite mo yoroshi desu ka. Episódio 1 de... Episódio 1 de Saigoni Hitotsu. Episódio 1 de Saigoni Hitotsu dake o negai shite mo yoroshi desu ka. Episódio 1 de Saigoni Hitotsu dake. Episódio 1 de Saigoni. Episódio 1 de Saigoni Hitotsu dake no onegai shite mo yoroshi desu ka. Episódio 1 de Saigoni Hitotsu dake onegai shite mo yoroshi desu ka. O anime começa com a Ele diz que Scarlett, desde criança, Scarlett pediu. Mas Caio disse que o pai dela. Scarlett agradece, mas Júlio diz que... Julius comenta que estava em cima de um ar. Julius comenta que estava... Há algum tempo Scarlett não vê Caio e se pergunta... E um dos homens lembra que o nome... E um dos homens lembra que... E um dos homens lembra que o nome dela... Meu Deus.